Na palestra do ministro Tarcísio, colocou vários pontos importantes, esclareceu para a próxima audiência pública para a privatização do porto aqui de Santos. Eu vou conversar com a especialista aqui, a doutora Maria Cristina Gontidio, que nós conversamos, inclusive, ano passado, sobre essas perspectivas que estão muito próximas de acontecer, né, doutora? Prazer tê-la aqui sempre. Olha, Serginho, é um prazer estar novamente aqui no seu programa. Primeiro, agradecer pela oportunidade de falar desse tema importante, mas eu creio que o ministro ele foi muito feliz em trazer os esclarecimentos que todos nós estávamos aguardando, tanto em relação ao planejamento da desestatização, os impactos que isso iria causar na população, questões até ambientais, como também na parte do trabalho portuário, que é algo que ainda existia um mistério em relação a como se daria, se existiria um problema em relação à mão de obra, se teríamos desemprego no porto. E o ministro ele foi muito feliz nas colocações, tanto na parte financeira, com uma previsão aí, de uma entrada de receita para o Porto de Santos, né, para a cidade de Santos inclusive, para as obras de infraestrutura como o túnel, tanto o túnel ligando Santos a Guarujá, quanto também um túnel ligando a São Vicente. Então temos aí boas perspectivas. É claro que todas as discussões, inclusive técnicas, estão sendo realizadas junto à audiência pública. Inclusive ontem tivemos uma audiência pública para discutir essa situação. E todas as lacunas, eventuais lacunas que existam, vão continuar sendo discutidas na audiência pública. É verdade, é algo que há décadas nós estamos esperando a ligação Santos e Guarujá, e ela vem, na verdade, é uma consequência de remodelação da situação portuária, vai retirar taxas portuárias, isso vai poder alocar os serviços, como o próprio ministro explicou. Eu acho que para a região é muito... O que para a gente interessa saber realmente é a modernização do porto e que a região seja bem... se expanda com isso daí, né? Na realidade, o porto, ele está em Santos. Então, a relação porto-cidade, ela vai continuar sendo discutida, por mais que o governo federal tenha a intenção da desestatização, isso não vai fugir, a relação porto-cidade não pode fugir da discussão. E entendo que as perspectivas que o ministro trouxe em termos de números são extremamente válidas. Santos vai ganhar, mas vai ganhar se a sua mão de obra estiver capacitada e também vai ganhar se as empresas estiverem participando do processo de forma democrática e também existindo uma concorrência, né? Sempre visando a não existência de um oligopólio, que é o principal, talvez o principal porém, né, da discussão do modelo. Porque na Austrália, por exemplo, o que existe hoje é um grande monopólio. E é isso que o ministro tentou explicar hoje aqui, pela previsão dele e pela modelagem que vai ser contratada. Ele diz que esse oligopólio, esse monopólio não vai existir. Então, que a cidade realmente vai ter benefícios, inclusive fiscais. Isso é muito importante para que o direito de concorrência seja respeitado entre as empresas e aqui não se caracterize por um único dono. A ideia é repartir as obrigações que então uma gestão pública existia e se tornou obsoleta, e aí eu acho que é uma necessidade. Você colocou um ponto muito importante, a distância entre a cidade e o Porto de Santos é algo que acabou sendo visível, cada década que passava, o porto só estava aqui, mas cada vez mais distante do cidadão e, na verdade, o reflexo da expansão do porto tem que ser reflexo da economia de Santos e da Baixada. Infelizmente aqui tem muita gente para te conversar ainda, a gente teve uma palestra, foi excelente, eu quero agradecer, mas nós vamos voltar a falar sobre esse tema, vamos marcar uma entrevista para te falar detalhadamente, né, os benefícios que se tem para a advocacia e para a população de Santos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Serginho, mais uma vez e fico à disposição, desde já mandando um abraço para toda a audiência que nos assiste e desejando também, como santista que sou, que o nosso porto tenha um processo de gestão eficiente e que respeite também a população santista. Vou conversar agora com o Dr. Lucas Renio, presidente da Comissão Portuária, idealizador da palestra que trouxe o ministro Tarcísio, para
explanar, demonstrar aqui a modernização dos portos, trazer para a coletividade, e ele foi principalmente esse elo para trazer para a Casa da Advocacia. Lucas, prazer tê-lo aqui, e eu queria saber qual a importância só para os advogados, a presença do ministro aqui, com todas essas mudanças que vão acontecer. Sérgio, uma satisfação falar contigo, o Rick e equipe. Santos tem o maior porto do Brasil, um dos maiores do mundo, então a OAB Santos não pode deixar, através da sua Comissão de Direito Portuário, de ser protagonista nesses assuntos relacionados ao porto. Então essa foi justamente a intenção da Comissão de Direito Portuário. Nós temos duas diretrizes principais, que são difusão de conhecimento sobre o porto e aproximação institucional. Então a visita do ministro não poderia cumprir melhor com essa agenda e começar de uma maneira melhor, justamente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e ele nos trouxe aqui informações muito valiosas, técnicas sobre o porto e também, como eu falei, do protagonismo, trazendo essas luzes para a OAB Santos, no sentido de receber o ministro de Estado aqui conosco para palestrar. Esse é um tema que ao longo dos anos no programa a gente vem conversando, a distância que o porto tinha do cidadão e do advogado santista. Outrora, tiveram grandes escritórios de advocacia marítima, e ao longo do tempo eu vejo os colegas se formando, minguando para outras. E com esse movimento, eu já vejo há uns 2 anos atrás, a retomada do direcionamento para a advocacia portuária e marítima. Então é muito importante o que você colocou. Aqui a OAB tem essa função de trazer conhecimento. Dos pontos que ele colocou, nós vamos ter outros programas para conversar, bate-papos, mas ficou coisas importantes para a região e para a advocacia, que é justamente a mudança do modelo de gestão que estava ultrapassado para uma gestão privada que traz oportunidades para a cidade, para todos, para investidores, para todos, né? Exato. Sérgio, essa é uma possibilidade de mudança paradigmática que vai, se realmente for concretizada, a gente está falando de desestatização no Porto de Santos, ditar o ritmo, ditar o destino do setor portuário, não só de Santos, mas brasileiro, para as próximas 4 décadas. Tá? Então, realmente, sempre houve uma crítica muito grande com relação à interferência política no setor portuário, que é um setor que puxa o comércio internacional do Brasil e que é um setor técnico, pujante economicamente. Essa gestão do Ministério da Infraestrutura e esse projeto da desestatização faz parte disso, visa justamente blindar esse setor da interferência política. Então, a princípio, vemos com bons olhos, nesse sentido, porque realmente era um anseio do setor, que o porto seja conduzido de maneira técnica, profissional, sem interferência política. Muito importante, o nosso tempo aqui é esse caso para falar sobre tudo que nós temos que conversar. Eu quero te parabenizar e, mais uma vez, a OAB esteve à frente, foi vanguarda em questões importantes, e isso atinge toda a coletividade da Baixada Santista toda que nos assiste, porque essa distância com o porto não pode existir na cidade de Santos. Cada vez tem que ter uma proximidade para que a economia possa prosperar. Então, idealizações como essa são muito importantes e parabéns, viu? Obrigado, Sérgio. Isso que você falou em relação à porto-cidade é importantíssima mesmo. Inclusive, existe uma história de que o Rio de Janeiro é uma cidade com um porto. Santos é um porto com uma cidade. Nós sabemos como é importante a atividade portuária aqui para toda a região. Então, realmente, essa aproximação tem que existir. E a OAB, aqui como Casa da Cidadania e da Advocacia, tem que assumir esse protagonismo e esse é o nosso objetivo, de fazer essa aproximação. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Hoje a Sucessão de Santos tem a honra de receber o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que está aqui falando sobre a modernização dos portos, privatização, que é um assunto que na região, ao longo de décadas, tem discutido, né? Primeiramente, um prazer tê-lo aqui. Eu só queria fazer uma pincelada rápida sobre 2 assuntos. Primeiro, sobre o que consiste a modernização do Porto de Santos, a privatização do maior porto da América Latina, e uma questão local, se existe ali, vai ter um túnel ligando Santos. É uma questão recorrente para todo mundo da região. Prazer tê-lo aqui. Prazer grande, é uma satisfação estar aqui na subseção de Santos da OAB. E, de fato, vamos ter a privatização, o modelo está bem avançado, a gente teve a oportunidade de apresentar à sociedade agora no âmbito da audiência pública, que sempre é uma oportunidade aí de termos a participação social. É importante entender como é que vai se dar esse processo. A União não vai se desfazer das áreas portuárias, do ativo portuário, vai simplesmente conceder o canal, vai conceder a administração, a gestão do condomínio portuário.
Então, vou ter um operador que vai gerir as relações com os operadores portuários, vai fazer o recolhimento das tarifas, a manutenção dos acessos, a dragagem de aprofundamento. Então, a gente faz a concessão do ativo, que é a administração do condomínio portuário, e a venda do passivo, que o passivo é a empresa. De fato, a Santos Port Authority é vendida para iniciativa privada e o ativo portuário continua sendo da União, mas vai ser administrado por um privado. A gente está falando aí de 30 bilhões de reais de investimentos que serão gerados nos próximos anos, são 60 mil novos postos. Um porto que vai sair de uma capacidade de 150 milhões de toneladas ano para 290 milhões de toneladas ano, que vai ter seu faturamento triplicado, que vai ter um canal de 17 metros, que vai receber as maiores embarcações do mundo e, de quebra, nós vamos fazer muitos investimentos que são históricos para Santos, como a questão do túnel do Maciço e a travessia seca Santos-Guarujá. Teremos um túnel e esse túnel vai ser custeado justamente com a desestatização do porto. Bom, eu quero agradecer a presença do ministro, até é muito importante para a nossa região recebê-lo e também muito importante para toda a Baixada e para o estado de São Paulo ter essa mudança de algo que estava, infelizmente, estagnado, estava engessado, e eu acho que é algo que se pensar para as próximas décadas e aí podemos prosperar. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, com certeza. A gente está plantando o futuro e esse movimento que está sendo feito será transformador, não só para Santos, mas para toda a Baixada Santista.